Graça e paz, meus irmãos, da parte de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. Deus é bom em todo o tempo. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Estamos mais uma vez na casa do Senhor para louvá-lo, exaltá-lo, mas acima de tudo, ouvir a sua voz. Eu convido você que está em casa, você que está aqui, a abaixar sua cabeça e orarmos, pedindo ao Senhor que fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Ó grande Deus, Deus eterno, Deus maravilhoso, que estás presente neste lugar, porque a Tua palavra ela é fiel. Tua palavra é verdadeira quando diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Tu aí estás também. Por isso, Senhor, cremos que o Senhor está aqui neste lugar. E nós, nesta noite, nós nos rendemos, nós reconhecemos o Teu senhorio, a Tua soberania sobre todos nós. Por isso, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. E que nesta hora, Senhor, o Teu Espírito Santo vem estar falando aos nossos corações através da Tua santa palavra. Que neste momento, Senhor, a nossa mente esteja tão somente voltada para o Senhor. Que nenhum pensamento que não seja de estarmos concentrados na palavra de Deus venha, ó Deus, interferir nos nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, mas que nós possamos estar atentos à voz do Senhor através da leitura e meditação desta palavra. Fala conosco, Senhor, nesta noite. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O nosso tema é um tema que já começamos a falar sobre ele. Tema cuidando uns dos outros. 1 Coríntios 12, versículo 25, é a divisa que dá a base para este tema. Primeira epístola de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Para que não haja divisão do corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Numa outra versão, a Bíblia Nova, ou melhor, Bíblia Vida, né? Deixa eu aqui ver. A gente fala assim. Eu às vezes me atrapalho. Bíblia Viva. Diz assim: isto produz harmonia entre os membros, não havendo divisão no corpo. Todos os membros têm o mesmo interesse pelos outros. Algumas dizem cuidado, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Aqui diz, têm o mesmo interesse uns pelos outros. Irmãos, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele nos convida ao serviço, nos convida a ter uma vida de serviço ao próximo. E nós vamos aprender isto com Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, quando Jesus vai fazer uma revelação de qual foi o seu chamado. Marcos, Evangelho de Marcos, segundo Marcos, capítulo 10, a partir dos versículos 42. Marcos 10, a partir do 42.
Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios, deles se assenhoreiam, e que sobre eles os seus grandes exercem autoridade. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. E aí agora ele faz uma autodeclaração. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Servir ao próximo nada mais é, eu entendo, que cuidar do outro. Se o nosso tema nos diz que nós devemos cuidar uns dos outros, é a mesma coisa que dizer que precisamos servir uns aos outros. E foi essa a tese, e foi esse o chamado de Deus, de Jesus, de servir. E aqui ele diz, ele mesmo sendo mestre, sendo Senhor, ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Nesse texto aqui, ele deixa muito claro de que o governo dos homens, o governo terreno é completamente diferente do reino dos céus. Por quê? Porque quem são os governadores, quem exerce autoridade, geralmente eles são servidos, como diz o texto. Mas Jesus chama a atenção, mas não será assim com vocês. Vocês, não é assim com vocês. No versículo 43. Quem quiser ser grande, quem quiser ser importante, quem quiser ser proeminente no meu reino, quem quiser ser primeiro, será servo de todos. E eu digo, em outras palavras, eu não vim para ser servido, mas para servir, para cuidar de vocês, dos que precisam, né? E dar a minha vida em resgate de todos. Então nós vamos ver que no Evangelho de Jesus, nós somos chamados para servir, para cuidar uns dos outros. Acontece no livro de Atos dos Apóstolos um episódio muito singular, um episódio muito característico. Eu quero que você acompanhe comigo. Lá, abra sua Bíblia, caminhe comigo no livro de Atos, capítulo 6. Porque estava acontecendo naqueles dias que muitos discípulos estavam crescendo o número de discípulos. E houve um problema entre aquela comunidade. E nós vamos ler agora qual foi esse problema. Atos capítulo 6, a partir do versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles que estavam sendo esquecidas na distribuição diária, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Serviço, está vendo? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O parecer agradou a todos e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os que apresentaram perante os apóstolos, estes, tendo orado, lhes impuseram as mãos. E divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé.
O texto ele é muito claro. Fala de uma realidade que estava acontecendo naqueles dias em Jerusalém. E eu acredito também que em outras partes. Mas aqui, em específica nesta comunidade, o número de pessoas que tinham ouvido falar de Jesus e tinham aceito a palavra estava crescendo, diz o texto. O número daqueles que queriam seguir a Jesus estava crescendo. E diante do número crescente de pessoas, já estava faltando pessoas que pudessem cuidar destas pessoas, servir a estas pessoas. E o problema foi que o número daqueles que serviam era menor do que aqueles que estavam se convertendo e sendo discípulos de Jesus. E então acontece uma murmuração, e começa a se falar dentre cada um, que havia um grupo de viúvas, não somente que eram judias, mas, hebreias, mas também que eram helenistas, que eram gentis, que não estavam sendo servidas, não estavam sendo cuidadas. Por quê? O que havia ali? No momento da distribuição diária do pão, elas estavam sendo esquecidas. E para resolver aquele problema, que era um problema que muitos ali poderiam já ter observado, né? E os 12, na verdade, os 12 apóstolos, na verdade, eles percebem isso. Havia um grupo que estava atento à necessidade daqueles irmãos. Havia um grupo que estava ali e não estava insensível à vida em comunidade. Havia um grupo que estava atento às necessidades daquele grupo que era um grupo cristão, daquela igreja. Poderia perceber a diferença do tratamento, e eles julgaram aquilo importante e que deveria ser resolvido. Um problema que tinha se instalado dentro daquela igreja e que precisava ser resolvido, porque todos precisavam ser cuidados, todos precisavam ser servidos na mesma medida, sem preconceito, sem distinção, porque era grego ou porque era hebreu. E é nessa condição que os 12 convocam a multidão dos discípulos e faz uma declaração. E que declaração é esta? No versículo 2 eles dizem: não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos as mesas. Não é razoável que nós deixemos a palavra, de ensinar a palavra, para atender este grupo que precisa também ser cuidado. Foram também elas salvas por Cristo Jesus. Merecem também o cuidado dos irmãos. E a ideia que vem, a sugestão que vem para resolver aquele problema, é que eles pedem, pois, para que os irmãos escolham homens que possam servir, que possam cuidar também deste lado, não somente do lado espiritual, mas agora o lado físico, o lado humano, que precisa de cuidado. E eles dizem: homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Mas nós, disse os 12, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Há uma necessidade, irmãos, de estarmos atentos às necessidades da nossa comunidade cristã, daqueles que precisam ser assistidos, daqueles que precisam ser cuidados. E quem só pode perceber estas necessidades é quem é sensível à voz do Espírito Santo. Aqueles que estão atentos às necessidades da sua comunidade. Porque quem não está atenta,
ela não pode perceber que o irmão ou a irmã necessita de ajuda, necessita de cuidado. E esse cuidado ele pode ser de diversas maneiras e de diversas formas. Muitas vezes é um ouvido para ouvir, muitas vezes é algo que podemos ajudar, sim, tanto em questões físicas como alimentos, remédios, mas também são em momentos que essas pessoas também têm necessidades e precisam ser cuidadas emocionalmente e espiritualmente. Mas que não está envolvido e que não tem essa sensibilidade, que não conhece a sua comunidade, não pode ter esta sensibilidade e esta atitude para ajudar. Mas ali tinha, naquela comunidade, aqueles homens que estavam percebendo. Veio por meio de uma murmuração, de uma queixa, de algo, de um pedido, que foi até os apóstolos. Mas aqui foi resolvido com esta eleição, a eleição de homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. E hoje nós precisamos dessas pessoas aqui também, nesta comunidade, que possam estar querendo servir uns aos outros, cuidar uns dos outros. Esse texto muito é empregado para aqueles que estão do diaconato, aqueles que servem às mesas. Mas este é também um texto que serve para toda a igreja, para que toda a igreja ela se desperte para atender, estar sensível àquele que está ao lado, àquele que está bem próximo de nós, que muitas vezes está precisando muito e nós não conseguimos enxergar. Mas o Senhor Jesus nos faz esse convite de que nós precisamos servir uns aos outros. O texto lá de 1 Coríntios está dentro de um contexto de dons. Está dentro de um contexto de dons. E o dom do socorro, da misericórdia, foram dados à igreja pelo Espírito Santo. Os dons foram dados pelo Espírito para duas finalidades. A primeira, para a glorificação do nome de Deus. E a segunda, para a edificação do corpo de Cristo. E se nós formos para lá, para o texto qual se faz a divisa deste tema, cuidando uns dos outros, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ver aqui Paulo falando aos coríntios, um povo, uma igreja que era rica em dons, não faltava dom algum, e isso está escrito lá no capítulo 1, versículo 7, quando Paulo, escrevendo aos coríntios, diz: de maneira que nenhum dom vos falta. Era uma igreja cheia de dons espirituais. E quando chega aqui no capítulo 12, Paulo vai discorrer sobre esses dons espirituais que o Espírito entregou à igreja. E eu quero que você leia comigo agora o versículo 8 do capítulo 12, quando diz: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, a outro a variedade de línguas e a outra a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como Ele quer. Os dons são dados pelo Espírito como Ele quer. Para quê? Para servir uns aos outros, para cuidar uns dos outros.
E quais são essas funções? São essas, dos dons espirituais no corpo de Cristo. E aqui ele vai falar da importância de cada um de nós, que somos membros de um corpo só, que é o corpo de Cristo. Paulo vai usar uma metáfora do corpo para mostrar a importância de cada membro no corpo, para mostrar a importância de cada membro dentro da igreja. Como cada um de vocês é importante para servir. Não todos aqui têm o mesmo dom. Todos têm dons. E com certeza uns diferentes dos outros. Você já descobriu qual é o seu dom para servir a Deus? Você já conseguiu descobrir qual é o dom que o Espírito Santo lhe deu quando você se converteu? E que com este dom você pode glorificar o nome de Deus e edificar o corpo de Cristo? Porque você é membro do corpo de Cristo. E aqui Paulo vai dizer sobre este corpo que é formado por muitos membros e que todos são importantes. Versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo fosse todo olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E você é parte deste corpo, meu irmão, minha irmã, que tem uma função específica neste corpo, para abençoar uma outra vida. É um corpo vivendo de maneira tão harmoniosa e se ajudando mutuamente. É incrível como a unidade do corpo, o nosso corpo humano, ele trabalha. Você não vê uma mão esmurrar-se a si próprio. Pelo contrário, todos os membros trabalham na unidade do Espírito. Todos os membros trabalham de maneira harmoniosa, cooperando para a saúde do corpo. E aí a gente se lembra e a gente retoma assim, que um dia lá, você um dia inflamou o cantinho da unha, e como aquilo incomodou, não somente aquele lugar onde ficou inflamado, mas todo o corpo se sentiu mal. Como uma topada dói, e não somente dói ali naquele lugar, mas quantas vezes o corpo todo sente. Assim também somos nós, precisamos cuidar uns dos outros. E aqui Paulo vai dizer, quem é que não sofra, que eu não sofro, não é? Quem é que não tendo uma dificuldade em outro, né? Não vai também, não nesse texto, mas em outro vai dizer, não sofro. Como é que uma pessoa está ali, precisando de cuidado, enferma, e que o corpo inteiro não sinta? Como é que você se sente quando você fica sabendo a notícia de que um irmão seu na fé, ele está precisando de ajuda? Como é que você se sente se você faz parte do corpo, quando você reconhece, quando você percebe que tem alguém ali que precisa de ajuda? Como é que você reage quando você percebe que tem um irmão que está enfermo ou que está precisando da sua ajuda? Como você reage? Insensivelmente? Ou você vai em busca de ajuda para ajudá-lo, né? Então, o texto continua dizendo, versículo 21, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os membros do corpo que reputamos serem menos honrosos, a estes revestimos com muito mais honra.
e os que não são decorosos têm muito mais decoro. Ao passo que os decorosos não têm necessidade disto. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Somos chamados para cuidar uns dos outros. Todos no corpo têm o seu valor e a sua importância. Ninguém é mais importante do que o outro, mas todos precisamos uns dos outros. E é por isso que precisamos uns dos outros, precisamos cuidar. Como é que está o seu cuidado para com o seu irmão? Durante este tempo, você percebeu a falta de alguém num dos cultos na igreja? Qual foi a minha e a sua atitude quando percebeu que um determinado irmão não estava mais ali? Ele também faz parte do corpo. Você esqueceu? Você procurou ir ao encontro? Você lembrou dele nas suas orações? Tentou buscá-lo? Tentou ver o que se passa com ele, com a sua família? Como nós temos dado importância ao corpo de Cristo? Qual é a minha atitude, qual é o meu comportamento, qual é a minha ação, qual é a minha reação diante da ausência daquele membro no corpo? Eu conheci uma pessoa, aliás, eu conheço algumas, mas duas assim bem próximas a mim. Uma perdeu a perna em um acidente. E depois que essa pessoa perdeu a perna no acidente, eles falam de uma dor fantasma, uma dor que fica ali mesmo cicatrizado, logo naqueles primeiros dias ainda fica aquela dor psicológica ali, sentindo falta daquele membro. Aquele membro não está mais ali, mas há uma dor. Uma outra pessoa também teve um membro, inclusive foi justamente uma perna, em decorrência de uma enfermidade. Uma pessoa muito amiga nossa, por causa do diabetes, ele, um senhor de idade, já bem idoso, perdeu. E essa mesma dor foi citada, uma dor fantasma. A perna não existia mais ali. E um dia, esta pessoa estava sentada eu não sei nem como é que fala aquela área da casa, não é? No hall, o hall, né? Um hall na varanda, é isso aí, Miliana, é isso mesmo, obrigada. E ela tinha esquecido que não tinha mais a perna, e foi este senhor de mais de 80 anos, ele tinha esquecido, e ele se levantou da cadeira, e quando os seus familiares foram perceber, ele já estava no chão, porque ele tinha esquecido do seu membro. E como uma pessoa idosa, todos ficaram preocupados, porque ele já tinha outras deficiências, outras comorbidades, e todos apanharam do chão e perguntaram o que foi que aconteceu. Viram a cadeira intacta, a cadeira não tinha quebrado. E ele disse: eu esqueci que eu estava sem a minha perna. Quantas vezes a gente esquece daqueles que andavam conosco? Você esquece? Você já esqueceu de alguém que caminhou com você, vindo para a casa do Senhor, e que talvez já tenha dias que você não a veja ou veja e sentiu falta dele? Quando foi que você lembrou dele ou dela? Aquele homem, com mais de 80 anos, ele esqueceu que ele estava sem a perna, e ele caiu no chão, literalmente no chão. E ele não podia
levantar-se sozinho. Ele precisou de ajuda para se levantar do chão, porque ele não tinha apoio para se reerguer. E vieram a esposa, e veio o filho, e um tomou pelo lado, o outro tomou pelo outro. Isso eu não estou contando uma história, é história verídica de uma pessoa que eu conheço e que fiquei sabendo dessa história. E foi assim que aquele corpo inteiro, faltando aquele membro, pôs-se de pé, porque tinham pessoas por perto que viram a situação, viram o acidente, o ocorrido, e puderam socorrê-lo, porque ele sozinho, para se levantar, seria muito difícil. E quantos estão prostrados, e quantos estão totalmente desanimados, que não conseguem mais se levantar para vir à casa do Senhor? E quantos estão totalmente desiludidos, enfraquecidos, desencorajados, e que precisa de mim, de você, para dar uma palavra de ânimo, de encorajamento, para que a sua fé seja fortalecida no Senhor. Eles não podem levantar-se só muitas vezes, porque está faltando. Assim o corpo daquele homem, faltava um membro. E qual foi a saída para aquela família? Ele, pelo seu corpo, não podia estar se locomovendo, nem com as muletas, porque havia uma certa dificuldade. Eles tiveram que procurar uma solução, procurar uma saída. E aí colocaram ele, adquiriram uma cadeira de rodas, em que ele podia agora ir para qualquer lugar. E para fazê-lo lembrar de que de pé ele só pode ficar se tiver auxílio, ajuda de pessoas ao lado. Assim também, irmãos, quando nós olhamos para a comunidade cristã, ao qual nós estamos servindo, você pode servir com seus dons. E um dos dons que Paulo vem falar aqui é o do socorro, da misericórdia. Quero ler com vocês. Versículo 4. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito individual? Não, para o proveito comum, para o proveito da comunidade. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência ou do conhecimento. A outro pelo mesmo Espírito a fé. A outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. A outro a operação de milagres. A outro profecia. A outro dom de discernir os espíritos. A outro a variedade de línguas. E a outra a interpretação de línguas. Versículo 28. Vá para o 28. A um expôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, em algumas traduções misericórdia, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam todos? Mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Qual é o dom que você tem e que pode servir e cuidar do seu irmão? Você já descobriu? Porque
se você tem o Espírito Santo, Ele lhe deu um dom. E para descobrir, você precisa servir ao Senhor. Na medida que você serve e se dispõe a servir a Deus, você começa a perceber o que foi que Deus te deu para que você possa cuidar uns dos outros, para que você possa abençoar a vida do seu irmão. Lembrando que o serviço é uma característica de quem serve a Cristo. Cuidar é servir. Amar é servir. Servir é amar, é cuidar. Naquilo que já falamos aqui, que Jesus veio não para ser servido, mas para servir. E para isso nos deixa o exemplo. Nos deixa o exemplo de servir uns aos outros em amor, com humildade, com mansidão, com misericórdia, com amor. Somente assim, irmãos, nós podemos cuidar uns dos outros como Cristo quer que nós cuidemos. Através do amor, procurando servir com singeleza de coração. É isso que Deus requer de cada um de nós. Quero que você abaixe sua cabeça nesta hora, em nome de Jesus. E converse com Deus agora. Você já descobriu qual é o seu dom que Deus lhe deu? Para que você foi chamado, qual o propósito pelo qual Deus te criou? Se você não sabe, você precisa descobrir qual é este dom. Porque com este dom que você tem, que eu tenho, primeiro precisamos entender que este dom é para a glorificação do nome de Deus. E em segundo lugar, para edificar a igreja, para cuidar dos membros, sabendo que nós precisamos uns dos outros e precisamos cuidar uns dos outros. Cada um de nós somos importantes neste corpo. Não há membro mais importante do que o outro. Não há. Todos somos iguais. E precisamos cuidar uns dos outros. Pai, nesta hora a tua igreja está conversando contigo. E pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos desperte para o serviço que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou, ó Deus, para servir. E servir é cuidar. Deus, diante de tantos problemas que nós vemos hoje por causa desta pandemia, existem pessoas que precisam ser cuidadas, pessoas que precisam ser encorajadas pela tua palavra, que precisam ser visitadas, que precisam ser ajudadas, Senhor, na sua caminhada cristã, mas também, ó Deus, como ali naquela igreja, havia algumas viúvas que não estavam sendo servidas. Ali também havia, Senhor, aquele grupo de apóstolos que tinha percebido que havia uma falta. Veio por uma murmuração, mas deveria haver uma sensibilidade para perceber isto, Senhor. De que havia pessoas que não estavam sendo cuidadas, Senhor, estavam sendo deixadas de lado em detrimento de outras. Deus, que nós não venhamos ser assim, mas que o Senhor nos dê a sensibilidade para perceber a necessidade do nosso irmão, que faz parte do corpo de Cristo e que está muitas vezes tão perto de nós. Abre os nossos olhos, Senhor, para perceber a necessidade deles. Não somente a necessidade física, da fome, da necessidade física de algo material, mas também, Senhor, da necessidade emocional,
da necessidade espiritual, Senhor, que cada um deles tem. Que nós venhamos ser sensíveis, Senhor, às necessidades dos nossos irmãos e que nós procuremos ser aqueles servos que estão prontos e dispostos a cuidar destes que precisam de cuidado. Porque, Senhor, quem é que não sofre e todo o corpo sofre? Qual membro que num corpo sofre e todo o corpo sofre? Ficamos a imaginar, Senhor, quando estamos febris. Muitas vezes é um órgão somente que está debilitado, mas o corpo inteiro reage àquele problema e nós nos sentimos tão mal. Mas quando todos os nossos órgãos, quando todos os nossos membros estão em plena saúde, em pleno vigor, todo o corpo fica bem, todo o corpo trabalha, Senhor, numa dinâmica, numa unidade, para continuar preservando a unidade e a saúde daquele corpo. Mas, Senhor, quando algo vai mal, todo o corpo, que nós venhamos ter essa mesma sensibilidade, que nós possamos chorar com os que choram, mas também se alegrar com aqueles que se alegram. Nós fomos chamados para isto. Desperta, Senhor, os dons nesta igreja. Desperta, Senhor, o dom que há em cada um de nós, para que possamos servir ao Senhor com alegria e sermos bênção na vida daqueles que precisam. Deus, que façam de nós uma igreja dinâmica, uma igreja saudável, um corpo saudável, que cresce saudável. Que todos aqueles, ó Deus, que estão conosco, possam viver nesta unidade, neste crescimento. E que nós possamos, nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus, habilitados pelo Senhor, capacitados pelo Senhor, para ajudar, para cuidar daqueles nossos irmãos. Visita, Senhor, aqueles que estão prostrados. Visitam aqueles, Senhor, que estão caídos. Visita aqueles que estão necessitados da visita do Senhor nesta hora. Ó Deus de amor, fortalece o Senhor na força do seu poder. Encoraja o Senhor, que eles possam se levantar, ó Deus, mediante a Tua palavra, a ouvir a Tua palavra, que nós venhamos ser servos do Senhor, encorajadores, para que possamos apoiar estes nossos irmãos, estes que estão, ó Deus, necessitados. Nos faz sensíveis, Jesus, nos faz sensíveis à voz do Espírito, à voz do Senhor, para ouvir e obedecer, para ir em busca daqueles que precisam. Nós oramos nesta noite, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e que nós saiamos daqui com o dever de cuidar uns dos outros. Se você esteve aqui hoje e percebeu que aquele irmão não tem vindo, ligue para ele, passe um zap para ele. Telefone, procure saber se ele está bem. E se ele não estiver, seja aquele que estende a mão para ajudar. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus nos abençoe.